Bom dia, meus queridos irmãos dos Estados Unidos, e boa tarde para vocês que estão no Brasil. É com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez, apesar de remotamente, mas a distância física, a distância geográfica, não impede nossa proximidade ao estudarmos juntos a palavra de Deus. E hoje nós estamos começando uma nova série. Uma série que eu creio que vai durar até o arrebatamento. Bem, eu não sei quanto tempo vai durar, e eu não me preocupo muito em concluir minhas séries de mensagens num determinado tempo, porque eu creio que nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo de nos guiar nisso. E eu gosto de tentar receber reações e comentários das pessoas que nos assistem, para que a gente possa fazer algo que seja bem relevante para todos. E então essa série começa hoje, e hoje vai ser realmente só uma introdução à série, e é uma série baseada no livro de Filipenses, um dos livros mais queridos da Bíblia. Eu conheço muita gente que diz que o livro de Filipenses é o seu livro favorito. E quem lê a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, mesmo que superficialmente, percebe imediatamente que várias palavras-chave como que saltam das páginas do livro. Aparentemente, quando você vê essas palavras-chave, elas nos dão dicas, elas nos direcionam para determinar o seu tema central. Ou seja, à medida em que você vê essas palavras que aparecem repetidamente, se você conseguir identificar a que aparece mais vezes, você imagina, então esse é o tema do livro. Nem sempre isso acontece. O livro de Filipenses tem palavras-chave como gratidão, a alegria e um correlato da alegria, regozijo, regozijar, confiança, paz, contentamento. E assim vai, vários e vários termos que são repetidos na carta, que são importantes na carta, e como eu disse antes, eles parecem nos apontar para o tema central da epístola, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Como o termo alegria e seus correlatos aparecem com mais frequência, muitos assumem que o tema principal de Filipenses é alegria. De fato, se você pesquisar na internet, ou se você ler vários comentários diferentes, eu creio que 90% dos comentários ou dos resumos do livro de Filipenses vão dizer que o tema do livro de Filipenses é alegria. Não há a menor dúvida que esse é um termo importante no livro, ele se repete no livro, mas me permita discordar da maioria. Eu preciso confessar que eu sou meio que um rebelde exegético. Eu não aceito prontamente o que outros comentaristas e teólogos afirmam, simplesmente porque eles são mais espertos do que eu, mais inteligentes do que eu, estudaram mais do que eu. Porque a palavra de Deus, ela nos dá essa possibilidade, essa liberdade de juntos tentarmos descobrir o seu conteúdo e o seu significado. Então, eu vou discordar da maioria. E minha argumentação é muito simples. Para mim, pelo que eu já estudei da epístola, alegria, bem como contentamento, paz, quais foram outras palavras que nós mencionamos hoje? Regozijo, confiança, gratidão. Eu creio que todas essas palavras e outros termos semelhantes e proeminentes na epístola, na realidade, eles são ilustrativos ou eles são consequência ou resultados visíveis daquele que eu acredito ser o tema central da epístola ou da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu preciso admitir algo que é importante. Eu devo admitir que o termo ao qual me refiro não aparece diretamente no livro.
Se você lê o livro de Filipenses, são 4 capítulos, é um livro razoavelmente curto, pode ser lido em talvez 1 hora ou menos, você não vai encontrar essa palavra em nenhum dos seus versos. Entretanto, do mesmo modo que o livro de Esther, no Velho Testamento, está repleto da influência, da presença e das ações de Deus, apesar do nome de Deus não aparecer no livro, assim também esse conceito que eu quero compartilhar com vocês introdutoriamente hoje e por várias e várias semanas, da mesma maneira esse conceito permeia a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, sem que o termo apareça em suas páginas. Então, ao reivindicar que o tema da epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses não aparece explicitamente, não é tão absurdo assim, por causa do que nós já temos no livro de Esther, como um livro em que o nome de Deus não aparece escrito, mas a presença, a influência e as ações de Deus estão, sem dúvida, presentes. Outro exemplo, nós falamos na doutrina da Trindade, ou da triunidade de Deus, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e a maioria de nós, serão todos de nós, todos que me ouvem, acreditam nessa realidade do fato de Deus ser um, mas existir nessa tríplice personalidade, e adivinhem, a palavra Trindade não ocorre nas Escrituras. Então, como eu disse, o meu argumento é que os termos chaves ou os termos repetidos na epístola, como eu já citei alguns, eles refletem e eles são consequência do que eu creio ser o tema central da epístola. E eu estou falando do conceito de perspectiva. Eu acho que vocês já perceberam ao fundo aqui que eu já dei uma dica sobre qual é, na minha opinião, o tema central da epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Na carta aos Filipenses, eu repito, a alegria, o regozijo, a gratidão, a paz, a confiança, o contentamento, que são demonstrados e também exortados pelo apóstolo Paulo, são os resultados externos, visíveis, de sua capacidade de ver a si mesmo, os outros ao seu redor e as circunstâncias da vida do ponto de vista de Deus. Então, na realidade, isso é perspectiva. Perspectiva é aprender a ver a si mesmo, os outros, as circunstâncias do ponto de vista de Deus. Em outras palavras, é a capacidade de ver a vida pelos olhos de Deus. E quando nós adquirimos essa capacidade de ver a nós mesmos, os outros, as circunstâncias, mesmo as mais adversas, do ponto de vista de Deus, ou pelo prisma de Deus, ou pelos olhos de Deus, regozijo, alegria, gratidão, paz, confiança, contentamento e tantos outros termos riquíssimos da Epístola de Filipenses ou encontrados na Epístola de Filipenses vão se tornar uma realidade em nossa vida. Eu creio que uma ilustração visível, marcante, deste princípio em ação, o princípio de perspectiva, ou de ver a vida do ponto de vista de Deus, ou ver a vida pelos olhos de Deus. Eu creio que uma ilustração visível desse princípio em ação é a vida de Joni Eareckson Tada. Eu não sei quantos de vocês já conhecem a história de Joni. Se você não conhece, eu gostaria de recomendar que você buscasse conhecer melhor. Tem muita informação na internet, tem alguns vídeos com legenda em português, tem livros que ela escreveu. Joni Eareckson Tada, na minha opinião, é alguém que certamente está aprendendo diariamente a ver as circunstâncias da vida através do ponto de vista de Deus. Como? Em 1967, quando ela tinha apenas 17 anos, um acidente de mergulho deixou Joni
tetraplégica. Ela mergulhou, bateu a cabeça numa pedra, quebrou o pescoço e ficou tetraplégica, ou seja, sem o movimento dos braços e pernas pelo resto da sua vida. É possível que se o acidente dela tivesse acontecido hoje, a medicina poderia ter dado uma melhor condição de vida a ela, mas naqueles dias a medicina nessa área não era tão avançada. Confinada a uma cadeira de rodas e incapaz de usar os braços, ela decidiu que iria superar a sua deficiência, que ela não iria ser moldada pela sua deficiência, que ela iria olhar a sua deficiência pelo ponto de vista de Deus. Uma das coisas que ela fez, ou que ela decidiu, nesse processo de não deixar que a sua deficiência determinasse todo o futuro da sua vida, ela que já pintava antes, agora começou a pintar segurando o pincel entre os dentes, como você vê nessa imagem. O nome de Joni Eareckson Tada hoje é reconhecido em todo o mundo como alguém que encoraja outros a se libertarem de suas limitações. No caso dela, suas limitações físicas. Mas nós temos outras formas de limitações, limitações emocionais, limitações espirituais. E a única forma de nós vencermos essas limitações, a única forma de nós descobrirmos uma maneira de lidar com as adversidades, as dificuldades, as limitações, as perdas, as decepções, as frustrações na vida, é se nós aprendermos a olhar a vida do ponto de vista de Deus. Não pensem que Joni fez isso imediatamente. O primeiro livro, que é que é uma autobiografia, depois foi transformado em um filme, eu li o livro e assisti o filme, e tive o prazer de ouvi-la pessoalmente há alguns anos atrás. Foi uma batalha espiritual que durou muito, muito tempo, meses, se não anos, até que finalmente ela alcançasse essa capacidade maravilhosa, transformadora, libertadora de ver a vida do ponto de vista de Deus. O nome de Joni, como eu disse anteriormente, hoje é reconhecido em todo o mundo como alguém que oferece oportunidades para pessoas com vários tipos de limitações e deficiências se libertarem ou terem uma vida mais produtiva, mais saudável, apesar das suas limitações. Joni é uma artista, musicista, autora, apresentadora de rádio e também fundadora de uma fundação, Joni and Friends, ou Joni e Amigos, e é um ministério maravilhoso, focando na comunidade de deficientes, não somente aqui nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Em 2005, ela foi nomeada para o Comitê Consultivo de Deficientes do Departamento de Estado dos Estados Unidos, ou seja, ela passou a ser alguém que contribui para que o Estado, para que o governo americano desenvolva políticas e legislações que facilitem e promovam os direitos das pessoas com deficiência, o que é uma posição de extrema influência, e ela tem exercido essa influência de uma forma bastante positiva. Então, eu creio que a vida de Joni Eareckson Tada com certeza continua a ser uma bela demonstração do poder da perspectiva. Mais recentemente, além de todos os desafios que ela tem enfrentado durante mais de 40 anos de total paralisia, ela foi acometida da Covid-19, e miraculosamente ela se recuperou, porque alguém tetraplégica como ela já tem dificuldade de respirar normalmente e comprometido
como foi pela Covid, foi uma batalha muito grande, mas pela graça de Deus ela se recuperou e hoje dá mais um testemunho de vitória. Então a sua vida, a vida de Johnny, é uma bela demonstração do poder da perspectiva. Nas próprias palavras dela, nas próprias palavras de Johnny, perspectiva é tudo quando você está enfrentando os desafios da vida. Perspectiva é tudo quando você está enfrentando os desafios da vida. Ou seja, enfrentar os desafios da vida sem perspectiva, sem essa capacidade de ver a vida do ponto de vista de Deus, jamais redundará em vitória e dificilmente fará com que, mesmo em meio às dificuldades, você cresça e também o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Uma ilustração mais leve, mas não menos convincente, do poder da perspectiva foi retratada de uma forma até cômica por meu querido irmão e amigo, Bill Connolly, que é um dos membros da nossa igreja, que é um cartunista profissional. E na primeira imagem, você vê, dá para perceber que esse gigante aí é Golias, a história de Davi e Golias. E nós sabemos que quando Golias se apresentou ao povo, desafiando o povo de Israel a escolher um dos seus mais bravos guerreiros para lutar com ele, quem vencesse controlaria o outro povo, a outra nação, ninguém aceitou. Então, a gente pode imaginar que o povo de Israel olhava para Golias e tudo que eles viam era quão grande ele era. De fato, ele é possivelmente o maior ser humano que já pisou sobre a terra. O povo de Israel, inclusive Saul, o rei, olhava para Golias e dizia: "Uau, ele é muito grande, não há como derrotar." Aí entra Davi na história. E Davi traz para essa história perspectiva. Ele traz para essa história a capacidade de ver a vida do ponto de vista de Deus. A capacidade de ver Golias, e eu recentemente preguei uma mensagem sobre esse poder para vencer gigantes na experiência de Davi e Golias, e usei esse desenho, esse gráfico para ilustrar. Davi olha para Golias, e ele olha para Golias sob o ponto de vista de Deus, com perspectiva, e o que ele diz? Ele é muito grande, não há como eu errar. Ou seja, Golias para o povo de Israel era um obstáculo insuperável. Para Davi, por causa da sua perspectiva, porque ele via a vida do ponto de vista de Deus, Davi era um obstáculo que permitia Deus ser quem ele é, se manifestar como ele é. E foi exatamente isso que Davi fez durante toda aquela confrontação com Golias. Ele demonstrou a todos que quem estava realmente no controle daquela situação era o Senhor. Então, queridos, hoje nós começamos uma série de mensagens, de estudos, em uma carta que, como eu disse, é querida para muitos, talvez a sua favorita. E nós vamos ler e estudar juntos essa carta de uma forma um tanto quanto diferente do que normalmente você encontraria em outros comentários ou em outras séries de mensagens. Nós vamos ler e estudar o livro de Filipenses com essa ideia nos guiando, perspectiva. Semana após semana, porção por porção, capítulo por capítulo do livro de Filipenses, nós vamos tentar entender vários elementos do que o apóstolo Paulo viveu e do que ele ensinou por esse prisma, pelo ponto de vista de Deus, pelos olhos de Deus, por assim dizer. Então, como eu disse, hoje é algo introdutório.
e a minha intenção é simplesmente dar para vocês uma ideia do que nós iremos fazer nas próximas semanas. E a minha recomendação durante essa semana é que você faça duas coisas, duas tarefinhas. Uma, procure conhecer mais a vida de Johnny. E segundo, leia a primeira parte da nossa série, que nós vamos abranger os versículos 1 a 8 do primeiro capítulo de Filipenses. Não. Para essa semana eu tenho outra tarefa para vocês, porque nós vamos começar analisando como essa igreja nasceu. E nós vamos ver como o Senhor já nos dava a ideia do que a carta iria ser pela maneira como a igreja nasceu. Então, não leia Filipenses 1. Você pode ler, não tem problema nenhum. Mas, em preparação para a nossa mensagem da próxima semana, leia Atos capítulos 15 e 16, onde você vai encontrar o relato de Lucas de como a igreja de Filipos foi fundada. Então, a partir de hoje, nós vamos estudar o livro de Filipenses. Próxima semana vamos ver a fundação ou o nascimento dessa igreja. E o que vai nos guiar, a ideia central que vai nos guiar durante essas semanas é o conceito de perspectiva, que significa ver a vida do ponto de vista de Deus.